Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Transcendência. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Se você quer acesso aos vídeos exclusivos, torne-se membro e obtenha muitos outros benefícios. Clica aí no botãozinho Seja Membro e nos ajude a tornar esse canal mais conhecido. E hoje, neste vídeo especial comemorativo de 20 mil inscritos, quem diria que o canal ia conseguir chegar aos 20 mil inscritos? Então hoje, vídeo comemorativo dos 20 mil inscritos, nós vamos viajar por um dos graus mais importantes da maçonaria, o Cavaleiro Rosa Cruz ou Soberano Príncipe Rosa Cruz. Vamos falar sobre a história do grau, sobre as relações da maçonaria com a ideologia Rosa Cruz e os principais ensinamentos do grau. Então, se você tem interesse, se é maçom e já foi colado neste grau, ou se pretende ser colado neste grau, não saia daí. Corria o ano de 1614, quando William Wessel, ou William Wessel, na cidade alemã de Kassel, ele publica um folheto intitulado Reforma Universal e Geral de todo o vasto mundo, juntamente com a Fama Fraternitatis da louvável fraternidade da Rosa Cruz, escrito para todos os sábios e governantes da Europa. Além disso, breve resposta enviada por R. Hasselmayr, pela qual ele foi preso pelos jesuítas e condenado às galés, agora publicado e transmitido a todos os corações sinceros. Olha o tamanho do título disso, né? O título incrivelmente longo, na verdade trazia um folheto em 3 partes. Então a primeira, a qual chamaremos apenas de Reforma Universal e Geral, é uma tradução para o alemão de um capítulo da obra do Traiano Boccalini, chamado Raguaghi di Parnasso, de 1612. A obra do Boccalini é uma sátira aos pretensos sábios do mundo. Então, nessa obra, o deus Apolo, desejando reformar o mundo e terminar com as suas mazelas, resolve consultar os sábios humanos e, cansado de ouvir tantas e tão tremendas baboseiras por parte desses sábios humanos, limita a sua reforma a editar leis novas para regular o preço das verduras. O recado é claro: os pretensos sábios de então, cegos de orgulho e carregados de títulos tão vastos quanto inúteis, dizem enormes besteiras em tom de grande sabedoria. A segunda parte do panfleto, o Fama Fraternitatis, em português seria Divulgação da Fraternidade, é a revelação da existência de uma fraternidade secreta denominada de Rosa Cruz. O texto descreve a vida daquele que teria sido o fundador, Christian Rosenkreuz, um sábio que viajará para o Oriente em busca de conhecimento, travando contato com sábios árabes e judeus em Damasco, viajando ao Egito e depois retornando para a Alemanha, carregado de conhecimentos esotéricos perdidos que ele transmitiria aos seus discípulos. O texto então segue falando do túmulo onde o Christian Rosenkreuz foi enterrado junto com diversos segredos da fraternidade Rosa Cruz e de sua descoberta, convidando as pessoas com ideias semelhantes a entrar em contato entre aspas, com a fraternidade para compartilhar a sua sabedoria e a riqueza alquímica. A terceira e última parte da carta lá do R. Hasselmayr é uma tentativa de fazer contato com a misteriosa fraternidade. Então, aos nossos olhos, uma publicação desse tipo pode não representar nada muito empolgante, mas naquela época causou um extraordinário furor. Para os conservadores foi um motivo de temor conspiratório e uma chuva de denúncias se seguiu.
Alguns se perguntavam onde estariam reunidos os misteriosos adeptos Rosacruzes, e na ausência de respostas, julgavam que tudo não passava de um golpe. Intelectuais com tendências herméticas a defenderam, e muitas foram as tentativas para entrar em contato e se associar a ela. Outras obras foram publicadas rapidamente, tentando explicar, contestar ou revelar mais informações sobre quem eram os Rosacruzes e quais seriam os seus segredos. Passado apenas um ano, um segundo panfleto saiu da mesma gráfica em Kessel, desta vez intitulado Uma Breve Consideração da Mais Secreta Filosofia, escrita por Philip A. Gabela, estudante de filosofia, agora publicado pela primeira vez junto com a Confissão da Fraternidade Rosa Cruz. E esse panfleto ele era dividido em dois textos. O primeiro, a breve consideração, era um ensaio sobre filosofia hermética e magia também, baseado na obra lá do John Dee. Aliás, nós temos um vídeo aqui no canal sobre o John Dee, a mônada hieroglífica. Então a primeira parte era uma consideração sobre a mônada hieroglífica. O segundo texto era a Confessio, ou Confissão, Confessio Fraternitatis, a Confissão da Fraternidade. E era uma ampliação do material do Fama, com um enfoque mais doutrinário. Então aquele furor inicial apenas aumentou com a publicação desse segundo texto. As ideias nele contidas eram discutidas, interpretadas e por todo o canto não faltavam acusadores, entusiastas e também charlatães vendendo pretensos segredos Rosacruzes. Em 1616, um terceiro panfleto vem à tona, denominado de As Núpcias Alquímicas. E esse texto relatava uma complexa aventura em diversas fases, distribuídas por 7 dias, em que Christian Rosenkreuz se aventurava para alcançar uma grande e nobre festa de casamento. O símbolo da mônada hieroglífica, lá do John Dee, que nós já citamos, aparece já no começo do texto. A mensagem dos panfletos caiu como uma bomba sobre a Europa. Em uma manhã de 1623, em Paris, cartazes anunciavam que os Rosacruzes já estavam entre os franceses. Um desses cartazes dizia: "Nós, representantes da principal sociedade dos irmãos Rosacruz, permanecemos visível e invisivelmente na cidade pela graça do Altíssimo, para o qual o coração do justo se volta. Mostramos e ensinamos, sem livros e máscaras, como falar a língua de todos os países em que quisermos ficar, para tirar nossos irmãos humanos do erro da morte." Esses fatos que nós acabamos de narrar aqui foram o início histórico, o marco inicial do que denominamos de movimento Rosa Cruz. O conteúdo dos documentos estava intimamente ligado ao pensamento cujos representantes principais elencamos anteriormente. Tal conteúdo era, na verdade, o fruto de muitas contribuições intelectuais que foram amadurecendo com o passar das décadas e cuja origem estava naquele interesse na antiga sabedoria que dera à luz à Renascença. A busca frenética pelo lugar onde se reuniam os misteriosos Rosacruzes, a ânsia por tornar-se parte daquela misteriosa ordem, a atenção suscitada por todos aqueles que se diziam representantes ou membros daquela fraternidade, foram habilmente exploradas na época e continuam sendo ainda hoje. Para a decepção dos mais crédulos, todos os estudos sérios sobre o tema
apontam que nunca houve uma ordem Rosa Cruz real ou uma fraternidade organizada com estatutos, com locais de reunião, com rituais, com hierarquia, etc. O Fulcanelli, nascido em 1839 e falecido em 1923, autor de O Mistério das Catedrais, em 1926, e de As Mansões Filosofais, em 1930, duas famosas obras de alquimia, escreveu com acerto: a pretensa fraternidade Rosa Cruz jamais teve existência social. Os adeptos que portam este título só são irmãos pelo conhecimento e pelo êxito de seus trabalhos. Nenhum juramento os liga, nenhum estatuto os vincula entre si e nenhuma regra influi sobre seu livre-arbítrio. Os Rosa Cruzes não se conhecem, não tinham lugar de reunião, nem sede social, nem templo, nem ritual, nem marca exterior de reconhecimento. Foram e ainda são trabalhadores solitários, dispersos pelo mundo, como os adeptos não reconhecem nenhuma ordem hierárquica. E um outro autor, também que eu cito muito aqui no canal, René Guénon, na revista O Véu de Ísis, que era um hebdomadário do Grupo Independente de Estudos Esotéricos, que circulou entre 1890 e 1935. Então, numa das publicações lá no Véu de Ísis, em 1930, o René Guénon ele escreveu: os verdadeiros Rosa Cruzes jamais se constituíram como uma sociedade, na acepção moderna e profana da palavra. Os que estão além de qualquer forma não podem se conter nas formas de uma organização com estatutos e regulamentos escritos, locais de reunião determinados ou sinais exteriores de reconhecimento, coisas das quais eles não têm qualquer necessidade. Sem dúvida, eles podem, assim como ainda se vê no Oriente, inspirar mais ou menos diretamente e, de certa maneira, invisivelmente, tendo um propósito especial e definido. Mas eles mesmos não se vinculam a essas organizações e, com exceção de casos totalmente excepcionais, não possuem nenhum papel aparente. O que se denominou, o René Guénon continua, O que se denominou Rosa Cruz desde o início do século XVI e que recebeu outras denominações em outros tempos, em outros lugares, pois o nome aqui tem apenas um valor meramente simbólico e deve adaptar-se às circunstâncias, não é uma associação qualquer, mas sim a coletividade dos seres que chegaram ao mesmo grau de iniciação e que é suficiente para se reconhecerem entre si. E é por isso que eles têm apenas o templo do Espírito Santo como lugar de reunião. E este está por toda a parte. E é por isso que permanecem ignorados pelos profanos, entre os quais vivem, especificamente porque os seus únicos sinais distintivos são meramente interiores e não podem ser percebidos por ninguém, exceto por aqueles que atingiram o mesmo desenvolvimento espiritual, de modo que a sua influência seja exercida por caminhos que são incompreensíveis ao comum dos homens. Em outras palavras, o movimento Rosa Cruz é um movimento de ideias. Seus manifestos visam chamar a atenção daqueles que constituem a coletividade dos verdadeiros iniciados, ou seja, aqueles que atingiram uma mudança ontológica de estado existencial e que estão abertos às influências metafísicas superiores, as quais colocarão em movimento no mundo das formas. Não tem qualquer relação real com organizações que se pretendem místicas e que misturam um grande número de elementos sem relação entre si, fazendo um imenso balaio ao gosto do freguês. Ainda hoje, nós temos um grande sortimento de ordens, organizações, organismos, igrejas gnósticas ou gnosticistas, fraternidades, etc., que se dizem Rosa Cruzes. Esses grupos alegam, sem qualquer provas documentais
uma pretensa descendência dos Rosacruzes originais. Tudo isso, sem dúvida nenhuma, é bastante lucrativo e explora a mesma curiosidade e ingenuidade que foi suscitada na época do lançamento dos manifestos originais. Há grandes grupos alegando uma Rosa Cruz egípcia de grande antiguidade. Outros misturam ideias da chamada Nova Era, eivadas de todo tipo de superstição, com o nome Rosa Cruz. Nesse verdadeiro balaio entram exercícios de autoajuda, técnicas de hipnose, crendices, pseudociência, grande número de graus, acessórios Rosa Cruz, etc. Altares, apetrechos, cerimoniais e, obviamente, muitos e sucessivos pagamentos para ter acesso a tanta sabedoria secreta, entre aspas. Os muitos graus maçônicos que se denominam Rosa Cruzes, dos quais 10 foram usados para a composição da quarta ordem sapiencial do rito francês, são tentativas de sintetizar de maneira simbólica os muitos ensinamentos esotéricos oriundos do movimento Rosa Cruz. Em certo sentido, toda a maçonaria, desde o seu primeiro grau, está envolvida com a ideologia proposta pelo movimento Rosa Cruz, tendo em vista que nasce precisamente no período onde essas ideias estavam no seu ápice de desenvolvimento e influência. Cabe notar que uma das teorias de origem histórica da maçonaria seria a de uma origem Rosa Cruz, ou seja, de que a maçonaria teve início como a resposta organizada ao chamamento contido nos manifestos do século XVII. Então, um grupo de intelectuais teria iniciado uma sociedade de pensamento cuja forma estaria baseada na construção de uma nova sociedade, arquetipicamente representada na perfeição do Templo de Salomão. A adoção dos instrumentos de construção com uma significação moral e esotérica teriam por base justamente uma ampla reforma interior e exterior, cujos artífices seriam os membros do Colégio da Fraternidade. Essas ideias originais teriam sido lentamente adormecidas, enquanto se dava uma maior ênfase ao simbolismo meramente moral dos elementos operativos. Um dos mais intrigantes elementos dessa teoria é a de que a cripta secreta, que aparece em diversos graus e ritos maçônicos, desde o arco real inglês, passando pelo real arco e os graus crípticos norte-americanos, os graus 13 e 14 do rito escocês antigo e aceito, e a segunda ordem do rito francês, cripta esta que é, nas lendas, localizada abaixo do Santo dos Santos do Templo de Jerusalém, mas que nunca é citada em nenhuma passagem bíblica sobre o templo, seria nada mais nada menos que a representação modificada do túmulo de Christian Rosenkreuz, onde se encontrariam os segredos dos Rosacruzes e muitas outras maravilhas. Muito se escreveu e muito se teorizou sobre a real autoria dos manifestos que nós citamos aqui. Os estudos levados a cabo sem motivação de natureza sectária ou institucional apontam de forma quase unânime para o pastor luterano Johann Valentin Andrea. Johann Valentin Andrea nasceu em 1586 e faleceu em 1654. Ele nasceu na Alemanha, em uma proeminente família de pregadores e teólogos luteranos. O seu avô, Jakob Andrea, nascido em 1529 e falecido em 1590, foi amigo do Martim Lutero e importante teólogo dos princípios da Reforma Protestante, que adotou como escudo de armas da família uma cruz de Santo André vermelha com 4 rosas vermelhas. Johann Andrea
nascido em 1554 e falecido em 1601, pai de Johann Valentin Andrea, além de destacado teólogo luterano, era um estudioso entusiasmado da alquimia e do hermetismo. Graças a seus conhecimentos nesta área, ele recebeu muitos favores do Duque de Württemberg, Frederico, que era um patrono dos estudos alquímicos. O Johann Valentin Andrea cresceu em um ambiente carregado de teologia luterana e alquimia, e essa influência seria determinante para a sua vida intelectual futura. Em 1602, ele foi admitido à Universidade de Tübingen, onde ele recebeu os títulos de bacharel em 1603 e de mestre em artes em 1605. Enquanto ele estava cursando doutorado em teologia, ele foi envolvido em uma confusão estudantil e em 1607 ele acabou expulso da universidade. Em 1611 ele retornou, mas não passou nos exames finais do ano seguinte, só conseguindo fazê-lo posteriormente, vindo a se tornar pastor luterano em 1614. A sua vida, ao menos em aparência, após o período universitário, transcorreu de maneira sóbria e dentro dos limites da ortodoxia luterana. Na universidade, ele esteve envolvido com o círculo de estudantes hermetistas formados em torno de um professor chamado Tobias Hess. Guarde esse nome, que ele é muito importante para a compreensão do tema. Então, Tobias Hess, nascido em 1568 e falecido em 1614. E foi exatamente esse círculo que produziu dois dos manifestos, o Fama Fraternitatis e o Confessio Fraternitatis. O terceiro documento, as Núpcias Alquímicas, foi escrito individualmente pelo Andrea em 1605 e foi publicado sem o seu consentimento e lhe causou extremo desconforto, né? Porque em 1616 foi publicado em pleno auge do furor Rosa Cruz. Apesar da tentativa do Johann Valentin Andrea de desvincular a sua figura dos manifestos, ao longo da sua vida ele esteve envolvido com diversos projetos para a constituição de sociedades secretas compostas de eruditos luteranos com princípios e objetivos idênticos aos da fraternidade descrita nos manifestos. Outra obra notável do Johann Valentin Andrea foi o livro chamado Cristianópolis, onde é descrita uma utópica cidade ideal em moldes interessantemente próximos da Nova Atlântida do Francis Bacon. Então, existem algumas teorias sobre a motivação central dos manifestos. Então, vamos aqui neste vídeo analisar duas dessas principais teorias. A primeira dessas teorias seria a teoria de Frederico V. Frederico V, nascido em 1596 e falecido em 1632, foi eleitor palatino, ou seja, membro do colégio eleitoral do Sacro Império Romano Germânico, colégio esse que tinha desde o século XIII a função de eleger o rei dos romanos, ou a partir de meados do século XVI em diante, diretamente o imperador do Sacro Império Romano Germânico. A dignidade do eleitor trazia um grande prestígio e ficava atrás apenas do rei ou do imperador. Variando em número entre 6 e 10, desde o século XIII até o fim do Império, em 1806, os eleitores foram escolhidos de entre os mais importantes donos de terras do Império. Frederico V sucedeu o pai como eleitor do Palatinato, no Sacro Império Romano Germânico, em 1610. Em 1619, os estados protestantes da Boêmia se rebelaram contra o imperador Fernando II,
o Católico, e ofereceram a coroa da Boêmia a Frederico V, por ele ser um membro influente da União Protestante, uma organização fundada por seu pai para a proteção do protestantismo no Império. Frederico logo aceitou a coroa, mas os seus aliados da União Protestante fracassaram em ajudá-lo militarmente. Seu breve reinado como rei da Boêmia terminou com sua derrota na Batalha da Montanha Branca em 8 de novembro de 1620, 1 ano e 4 dias após a sua coroação. Isso lhe rendeu o apelido de o Rei do Inverno. Após essa batalha, as forças imperiais invadiram as terras do Palatinato de Frederico e ele teve que se refugiar na Holanda. Uma ordem imperial formalmente o retirou do Palatinato em 1623 e ele viveu o restante de sua vida em exílio com a sua esposa e família, a maior parte do tempo em Haia, antes de sua morte em Mogúncia em 1632. Frederico V casou-se em 1613 com Elizabeth Stuart, filha mais velha de Jaime VI da Escócia e I da Inglaterra, mesma pessoa. Ele era o Jaime I na Inglaterra e Jaime VI na Escócia. Ainda que o Palatinato fosse um estado calvinista, o pensamento reinante na corte teve bem pouco ou nada a ver com a teologia calvinista. Ali, a influência do hermetismo, do platonismo, da alquimia e do pensamento renascentista, voltado para essa influência platônica e neoplatônica, de maneira geral, era dominante. Segundo a historiadora britânica Frances Yates, diversos movimentos políticos e cavalheirescos britânicos promovidos pelo polímata John Dee, mais uma vez o John Dee, que nós já citamos aqui algumas vezes, durante as décadas de 1580 e 1590, levaram ao casamento de Frederico V com a Elizabeth Stuart. E, de acordo com essa teoria, os documentos fundacionais do movimento Rosa Cruz, ou seja, Fama Fraternitatis, Confessio Fraternitatis e as bodas alquímicas de Christian Rosenkreuz, estavam ligados à ideia da formação de uma união de pessoas, uma liga que de alguma maneira simpatizasse com o protestantismo e se coligassem para resistir à chamada Liga Católica. O nome Rosa Cruz estaria, segundo essa teoria, ligado à rosa heráldica inglesa dos Tudor, que romperam com Roma. O fato é que o pai de Elizabeth, Jaime VI da Escócia e I da Inglaterra, usava a rosa dos Tudor combinado com o cargo da Escócia. A Liga Católica, também chamada de Santa Liga, foi criada por Henrique I de Guise em 1576, durante as guerras francesas entre católicos e protestantes. A Liga era antiprotestante e tinha como objetivo extirpar a heresia protestante de uma vez por todas. A Liga Protestante, segundo Simon Studioum, autor da Naometria, fora constituída em 17 de julho de 1586 em Lunenburg, em uma reunião de alguns príncipes e eleitores evangélicos com os representantes dos reis de Navarra e Dinamarca e da rainha da Inglaterra. A liga seria chamada de Confederatio Militiae Evangelicae. A resistência à Liga Católica visava não só proteger a liberdade dos estados protestantes e a expansão das igrejas reformadas, como também a liberdade dos pensadores herméticos. Nesse sentido, o envolvimento de homens como John Dee, Simon Studioum, Elias Ashmole e Henrique Conrad, preparando todo um pano de fundo que culminaria com o casamento de Frederico V e Elizabeth Stuart, na esperança que com essa união as profecias de queda do papado
e do Islã se cumprissem. E de fato, Simon Sturdon dá muita ênfase às profecias de queda do papado e do Islã no ano de 1620, e não é impossível que tais profecias tenham convencido Frederico V a aceitar a coroa da Boêmia. A segunda teoria seria das origens em Tobias Hess. Nós já citamos o Tobias Hess. Tobias Hess, como eu falei, nascido em 1568, falecido em 1614, nasceu em Nuremberg, filho de um senador da cidade. De família profundamente cristã, Hess lembrará com saudades da austeridade e da inocência que reinavam em sua casa. Com seus pais, aprendeu a ler, escrever, rezar e ter uma vida simples em acordo com o ideal de pureza familiar protestante. Tendo crescido nesse saudável ambiente, seu contato com o mundo acadêmico será um grande choque. Frequentou as universidades de Erfurt, Jena, Altdorf e Tübingen, e de todas elas guardará recordações de um ambiente vicioso, cheio de vaidade acadêmica, devasso e que arrastava as pessoas para todo tipo de ato condenável. O ideal que Hess tinha de uma verdadeira instituição de ensino estava tremendamente distante daquilo que se lhe apresentava aos olhos. O Hess cria que os mestres deveriam ser pessoas modestas, com real conhecimento e que desprezassem adulações, graças e favores dos ricos patronos do mundo acadêmico. Hess percebia, com a sua aguda inteligência, que aqueles que mais mereciam ocupar os cargos de ensino e administração eram invisíveis aos olhos da burocracia universitária. A adulação, a troca de favores, as mútuas dependências e toda uma estrutura corrupta e corruptora faziam com que os verdadeiros sábios fossem lançados na periferia, nas sombras, na plateia, enquanto, ocupando o centro do palco e sob as mais fortes luzes, estavam aqueles que adulavam mais, que tinham melhores relações e que conseguiam obter mais favores dos seus superiores. Parece que as coisas não mudaram muito de lá para cá. Os interesses acadêmicos de Hess eram múltiplos. Ele era um projetista e um inventor talentoso, um jurista, era doutor em direito civil e canônico e também médico, fortemente influenciado pelas teorias de Paracelso. A sua dedicação aos estudos e a sua distância dos jantares, das bebedeiras, dos eventos sociais do mundo universitário atraíram sobre Hess a maledicência, os insultos vulgares e os comentários jocosos. Enquanto todos se embebedavam em jantares musicais acompanhados de prostitutas, Hess permanecia solitário entre seus livros, projetos mecânicos, orações e reflexões. A busca pessoal de Hess era a de um conhecimento superior, de uma verdadeira e duradoura paz, um tipo de conhecimento cuja obtenção permitiria a contemplação da verdade. Em outras palavras, Hess buscava a gnose. A gnose ou conhecimento não é uma questão de aprendizado comum, mas uma experiência pessoal da verdade espiritual. O gnóstico não tem interesse em acreditar em algo, ele quer saber de maneira direta e pessoal as realidades espirituais. René Guénon, no seu texto chamado A Metafísica Oriental, dá uma excelente definição daquilo que poderíamos chamar de gnose ou conhecimento metafísico superior. Diz o Guénon: a ciência é o conhecimento racional, discursivo, sempre indireto, um conhecimento por reflexo. A metafísica é o conhecimento suprarracional, intuitivo e imediato. Esta intuição intelectual pura, sem a qual não existe metafísica verdadeira, não deve, aliás, de maneira alguma,
ser assimilada à intuição de que falam certos filósofos contemporâneos, pois esta é, ao contrário, infrarracional. Existe uma intuição intelectual e uma intuição sensível. Uma está além da razão, mas a outra está aquém. Esta última não pode apreender senão o mundo da mudança e do devir, isto é, a natureza, ou antes, uma ínfima parte da natureza. O domínio da intuição intelectual, ao contrário, é o domínio dos princípios eternos e imutáveis, é o domínio metafísico. O intelecto transcendente, para apreender diretamente os princípios universais, deve ser ele mesmo de ordem universal. Já não é mais uma faculdade individual, e considerá-lo como tal seria contraditório, pois não pode estar nas possibilidades do indivíduo ultrapassar seus próprios limites, sair das condições que o definem enquanto indivíduo. Não é enquanto homem que o homem pode chegar a ele, mas sim na medida em que esse ser, que é humano em um de seus estados, é ao mesmo tempo outra coisa e mais que ser humano. O Hess, ele via no conhecimento teórico uma preparação indispensável para o verdadeiro conhecimento, pois sabia que o conhecimento teórico não passava de um conhecimento indireto e, de certo modo, simbólico. Os estudos médicos do Hess foram motivados pelo desejo de minimizar os sofrimentos do próximo. Custeou os seus próprios estudos e, guiado pelo pensamento de Paracelso, cria que a única verdadeira autoridade a ser obedecida na prática médica era o bem-estar do paciente. Hess atendia gratuitamente aos seus pacientes e as suas ideias paracelscianas atraíram críticas e as calúnias do corpo docente de medicina maciçamente galenista. As duras críticas sofridas por Hess o tornaram ainda mais convicto das suas ideias. O seu envolvimento com a obra do Simon Studil e com a sociedade naométrica criaram-lhe embaraços consideráveis, acusações e interrogatórios. Apesar de todos os esforços que foram feitos para desacreditar ao Hess, ele reuniu em torno de si um círculo de discípulos, e um dos seus discípulos era ninguém menos do que Johann Valentin Andrea, cujo pai era amigo de Hess e participava e partilhava com ele das experiências alquímicas. Os discípulos de Hess partilhavam com ele o espírito crítico contra o mundo acadêmico de então. E o Johann Valentin Andrea expôs esse pensamento crítico em sua obra satírica Menipus, onde atacava a vaidade e a ignorância do sistema universitário. A profunda impressão de virtude e de sabedoria causada por Hess em seus discípulos teriam inspirado a figura mítica de Christian Rosenkreuz, saída da pena de Johann Valentin Andrea e possivelmente de outros membros do círculo íntimo de Hess. Andrea e Hess já haviam discutido inúmeras vezes sobre a necessidade de uma reforma ampla do mundo, especialmente porque eles criam que certos sinais astrológicos, particularmente o surgimento de uma estrela em 1604, coincidiriam com grandes mudanças mundiais. Bom, dado todo esse panorama histórico, vamos falar agora um pouco sobre os graus maçônicos Rosacruzes. O movimento Rosacruz teve um impacto inegável na absorção de tradições plurais dentro da maçonaria. Em um período de transição de paradigmas, ou seja, do paradigma hermético-renascentista para o paradigma do método científico moderno, a maçonaria surge com a evidente absorção de muitos elementos de ambos. A sociedade naométrica de Simon Studil, com seu simbolismo geométrico e a influência do chamado Rosacruz,
para que os homens sábios e governantes da Europa se unissem para a construção de uma nova sociedade, não podem ser desprezados no contexto do processo de formação do que seria a maçonaria. A esquematização simbólica dos elementos dessas diversas influências herméticas, alquímicas, pitagóricas, platônicas, neoplatônicas, órficas, mitraicas, etc., em conjunto com a valorização científica do pensamento racional e do combate ao fanatismo e à superstição, começaria cedo. Logo após 1625, com o surgimento do terceiro grau maçônico, uma grande quantidade de altos graus começa a emergir, e dentre eles, e sempre com um papel altamente destacado, estão os graus de temática Rosa Cruz. Tanto o grau Rosa Cruz do rito escocês antigo e aceito, Cavaleiro Rosa Cruz, 18º grau na hierarquia, quanto a quarta ordem superior ou sapiencial do rito francês, chamado de Soberano Príncipe Rosa Cruz, e o 12º grau do rito adoniramita, Cavaleiro Rosa Cruz, ocupam um papel de destaque na hierarquia iniciática dos ritos. O primeiro grau Rosa Cruz de que se tem notícia aparece ainda antes de 1760. Já em 1761 aparece o primeiro registro documental de um capítulo Rosa Cruz, instalado em Lyon por Jean-Baptiste Vuillermoz. O grau era chamado de Cavaleiro da Águia e do Pelicano, Soberano Príncipe da Rosa Cruz e de Heredon. Outros graus Rosa Cruzes, usando ou não o título Rosa Cruz e de temática muito semelhante, surgiriam na sequência. Dentre eles, os de Mestre Escocês de Santo André, Cavaleiro Rosa Cruz, Cavaleiro da Águia Rosa Cruz e Perfeito Mestre em Arquitetura, Grande Pontífice ou Sublime Maçom, Grande Mestre dos Mestres ou Mestre Advita, Cavaleiro da Águia Negra Rosa Cruz, etc. A quarta ordem do rito moderno é uma síntese de vários desses graus, como, por exemplo, Mestre Escocês de Santo André, Cavaleiro Rosa Cruz, Cavaleiro da Águia Rosa Cruz e Perfeito Mestre em Arquitetura, Grande Pontífice ou Sublime Maçom, Grande Mestre dos Mestres ou Mestre Advita, Cavaleiro Escocês de Santo André, Grande Comandante ou Soberano Comandante do Tempo, Escocês de Santo André da Escócia ou Grande Escocês de Santo André, Cavaleiro da Águia Negra Rosa Cruz e Cavaleiro da Águia. Ou seja, na quarta ordem do rito moderno tem a síntese desses 10 graus Rosa Cruzes. E agora vamos entender um pouco a temática dos graus maçônicos Rosa Cruzes. É muito comum ouvir dizer que os graus Rosa Cruzes são cristãos, ou que a sua temática estaria embebida na mensagem dos evangelhos canônicos e representaria um tipo de transição do Antigo para o Novo Testamento. De fato, as aparências apontam nesse sentido, e a tal ponto que alguns ingleses e norte-americanos querem exigir quase um atestado paroquial de confissão cristã trinitária para o ingresso dos irmãos maçons em seus graus Rosa Cruz. Nós, no entanto, devemos ter mais cuidado em nossas afirmações e com qualquer intrugice beata de cristãos devotos em assuntos maçônicos. Como nós vimos ao longo deste vídeo, o cristianismo serviu dentro do movimento Rosa Cruz para enluvar as doutrinas herméticas, platônicas, pitagóricas, gnósticas e dos mistérios da antiguidade. Por isso, é prudente um exame mais cauteloso da temática antes de afirmarmos a natureza cristã dos graus Rosa Cruzes. Se analisarmos os ensinamentos contidos nos graus Rosa Cruzes de maneira geral, o foco temático é o reestabelecimento de um estado existencial que anteriormente tinha sido perdido. Nos graus ou ordens anteriores, a ênfase
se encontra em eventos mítico-históricos que são revividos, atualizados, sentidos e reencenados pelos recipiendários durante a execução do ritual. No caso dos graus Rosa-Cruzes, não há propriamente uma lenda ou um cenário específico do passado. Há, em vez disso, uma situação interior, um impasse existencial. Os templos de pedra não mais se reerguerão. Os instrumentos de trabalho estão quebrados. As trevas reinam. Os falsos maçons e os pretensos filósofos modernos que abandonaram a verdadeira sabedoria dos antigos dominam o cenário. O que fazer? É possível fazer algo? Qualquer pessoa com alguma intimidade com os ensinamentos gnósticos percebe rapidamente as semelhanças. Barbeló, a primeira emanação divina do Uno, chamado de mônada ou de bitos, concebe um ser que tem o poder de criar, Sofia, análoga à alma racional de Platão. Sofia é a detentora da sabedoria, parte da totalidade emanada pelo Uno, Bitos, chamado de Pleroma. Mas Sofia é vencida pelo desejo de também criar e romper a unidade do Pleroma. Isso faz com que ela caia, e como um dos resultados da queda é criado o Demiurgo Yaldabaoth, também chamado de Saclas e Samael, o filho do caos. Yaldabaoth dá origem à criação material e é escondido por Sofia na escuridão da matéria. Yaldabaoth estabelece um sistema de governo do mundo material através dos arcontes. Os arcontes são as forças que governam a ignorância e o materialismo, se opondo aos eons, poderes governantes do mundo superior ou espiritual. A imensa maioria da humanidade adora a Yaldabaoth como seu criador, mas há uma raça diferente, os halógenos, que descobriram a verdadeira natureza do mundo material e espiritual e, portanto, combatem as forças dos arcontes e estão ligados ao Pleroma. O Pleroma celeste é a totalidade de tudo o que é considerado pela nossa compreensão como divino. O Pleroma é muitas vezes referido como sendo a luz que existe acima do nosso mundo, ocupado por seres espirituais que se emanaram do Pleroma. Estes seres são descritos como eons. Está claro que o Rosa Cruz é precisamente o halógeno, aquele que combate as forças malignas dos arcontes que dominam o mundo. A ampla reforma é a destruição dos poderes malignos dos arcontes e no culto errôneo de Yaldabaoth, representado pelo poder papal e pela estrutura materialista das igrejas, pelo menos naquele contexto. Diante disso ficam muito claros os motivos das perseguições movidas tanto pela Igreja Romana quanto pelas igrejas protestantes contra o movimento Rosa Cruz e contra o pensamento de seus representantes. Quem lê e entende as obras do Jacob Böhme, por exemplo, apesar de todo o linguajar de aparência cristã luterana, vê claramente que a doutrina de Böhme não tem nada a ver com a doutrina da Igreja Reformada de seu tempo. E os seus perseguidores, teólogos luteranos, sabiam muito bem disso. O mesmo caso é o de Valentim André ou de Tobias Hess. Jesus é visto pelos gnósticos como um eon intermediário que foi enviado justamente com a sua contraparte Sofia do Pleroma. Com a ajuda deles, a humanidade seria capaz de recuperar o conhecimento perdido de suas origens divinas e assim recuperar a unidade com o Pleroma. O Cristo gnóstico é um princípio superior, não importando tanto a questão da pessoa ou de sua existência histórica ou não. O princípio é o do restabelecimento da ordem e a libertação da prisão material imposta pelo sistema maléfico governado pelos arcontes.
O reaparecimento da estrela flamejante e a recomposição das ferramentas quebradas durante o ritual Rosa Cruz, em uma grande explosão no centro do qual se encontra a letra G, de gnose neste caso, é exatamente a figuração da iluminação interior através da aquisição dessa sabedoria superior com o poder de libertação e salvação. O discurso da quarta ordem e a citação exaustiva dos hierofantes, filósofos, sacerdotes hermetistas, etc., como detentores do verdadeiro segredo por trás da condição de soberano príncipe Rosa Cruz, deixa muito claro qual é o tipo de doutrina dessa ordem e desse grau. A imensa quantidade de símbolos alquímicos e herméticos contidos na quarta ordem do rito moderno, no 18º grau do rito escocês antigo aceito, no 12º grau do rito adoramita, e etc., não deixam dúvidas em relação ao seu teor doutrinário. Por isso, a nós soa um tipo de atestado de incompreensão bastante ridículo, por sinal, a exigência de que se tenha uma confissão cristã trinitária para o ingresso nos graus Rosa Cruzes. A pretensão de entender aquilo que não se entende de fato leva a esses equívocos lamentáveis. E não menos lamentável é a tentativa de se descontextualizar os rituais como se os seus símbolos fossem, de fato, cristãos e religiosos, o que acabou, por exemplo, simplesmente por destruir a essência do ritual Rosa Cruz dentro do rito francês, seguido por potências liberais. Bom, o vídeo está gigantesco, está longo, está cheio de informações, está recheado de elementos inéditos que você não vai encontrar na internet. Então, obrigado por me assistir até agora, obrigado pelos 20 mil inscritos. Espero que esse vídeo tenha aberto a você novos horizontes e novas perspectivas, e até o nosso próximo vídeo. Tchau!